Boa noite, irmãos, boa noite. Que bom que você está aqui conosco e que privilégio você me dá de estar aqui nesse momento. Existem tantas lives boas, tanta gente falando, tantos pastores amigos, tantas igrejas, e que bom que você poder parar aqui conosco. E que bom, bem-vindo, seja bem-vindo, que cada um que vai chegando possa ir dando um alô para a gente saber que você está aqui conosco, para a gente estudar a palavra. E quem já chegou, vai pegando a sua Bíblia, vai pegando a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente de Alegrete, Eli, que benção, meu irmão, que você está aqui conosco, não é? Bem-vindo, boa noite, boa noite. Dona Miriam, no Rio de Janeiro, que alegria, que prazer, não é? Estar aqui conosco para a gente estudar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. À medida que vão chegando, à medida que vamos preparando, já vá abrindo a sua Bíblia. Você sabe que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria no meio de muitas provações. Nós temos mencionado aqui que Paulo, de certa forma, semelhante a nós, também está na quarentena, só que a dele um pouco mais forçada, né? Paulo está preso e ele tem que escrever à igreja de Filipenses, uma igreja maravilhosa. Bem-vindo, bem-vindo, Mana, bem-vindo, Jéssica, bem-vindo, Ademir, que beleza, bem-vindo, seja bem-vindo, não é? Que a gente possa ter um tempo bom aqui de estudo da palavra de Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Nós temos tantas lutas para esperar e vemos tanta coisa, não é? Tem tanta gente sofrendo em nossa volta, e nós precisamos clamar pela graça de Deus de uma maneira muito especial. Bem-vindo, bem-vindo. Você que já está aqui, e já temos aí um número de 9 pessoas, que bom, isso vai sempre multiplicando. Você pode sair convidando pessoas para estar conosco. Você aproveita e vai convidando. Enquanto as pessoas vão abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos convidando gente para estar conosco e pedindo que o Senhor estenda a sua mão de graça e de bondade sobre nós e possamos ter um tempo bom aqui de meditar na palavra, de ouvir a voz e de perceber a bondade de Deus sobre nossas vidas, né? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo para a gente estudar a palavra aqui do Senhor. Já abriu sua Bíblia? Já está com a palavra aberta? Carta de Paulo aos Filipenses, e a gente quer fazer a leitura do versículo 27 ao versículo 30. É o texto de continuidade do nosso estudo. Agora, antes de ler a palavra, é bom que você traga a memória, e eu vou tentar fazer rapidamente aqui algo que nós temos visto nesses nossos 2 últimos encontros. Toda quarta-feira, às 19h30, estamos tendo esse momento aqui de encontro. Ore pelo trabalho aqui de Colombo, ore aqui pela igreja, pelo campo, ore pelos irmãos. Hoje nós ficamos sabendo de notícias de irmãos que estão enfrentando problema de perda de familiares, e a gente está bastante triste com isso tudo. Então ore por nós aqui e que Deus nos abra uma oportunidade. Também estamos felizes porque de alguma maneira estamos podendo ajudar as pessoas. Preste bem atenção. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele que está nessa situação triste, ele escreve aquilo que os teólogos e nós vamos perceber claramente, a carta da alegria. No meio da angústia, no meio das dificuldades, você extrair lá de dentro aquilo que é mais importante, aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, não é? Aquilo que dá direção, aquilo que dá sustentação, dá razão da nossa fé, da razão da nossa esperança, da razão do nosso amor no Senhor. E a gente ver que o Senhor está fazendo algo novo. Paulo, no meio da tribulação, das dificuldades, ele escreve para aquela igreja muito amada, aquela igreja especialíssima. Vimos isso no primeiro estudo, da maneira como a igreja formou, da igreja como a igreja surgiu, no meio de provações, no meio de sofrimento, no meio de lutas, mas também surgiu uma igreja missionária, uma igreja engajada, uma igreja companheira, parceira, e para onde Paulo ia, aquela igreja estava com ele, e agora a igreja estava podendo se entristecer porque chegou notícia de que Paulo estava preso. Paulo estava preso
E Paulo então manda uma carta e diz: estou orando por vocês para que vocês sejam cheios do amor de Deus. Né? Versículo 9 do capítulo 1, falamos de semana passada, ele diz: faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sem dúvida nenhuma, estamos mais perto desse dia do que outros, e até Paulo, quando Paulo escreve, não é? Então nós temos que estar preparados para isso, e cheio de produzir frutos. Essa é a oração de Paulo, oração para aquela igreja apaixonada. Mais ainda, Paulo quer escrever para aquela igreja, e do versículo 12 em diante, ele diz: olha, não fiquem tristes, porque as situações, as circunstâncias que nós estamos, elas são circunstanciais. Pelo contrário, Deus está colaborando, Deus está cooperando para que todas as coisas cooperem. Né? O reino de Deus está caminhando, nós estamos caminhando, e mesmo quando estamos parados, nós estamos parados. Deus está agindo, Deus está falando. E Paulo vai falar do seu próprio exemplo, ele vai dizer no capítulo 1, olha, as coisas têm contribuído. Versículo 12, fiquem tranquilos, irmãos, cientificaram de que as coisas me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pastor, tem dificuldade. A gente está sabendo notícias de pessoas doentes, pessoas que estão enfrentando agora o problema da morte, perda de familiares. Nós estamos encontrando gente com dores, nós estamos encontrando gente sem poder ir e vir, alguns com dificuldades no trabalho. Mas a palavra de Deus diz assim, as coisas Deus está contribuindo, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam. E aí Paulo dá esse exemplo. Olha, a minha prisão, as minhas cadeias, está jóia, porque por causa das minhas cadeias, toda a guarda importante pretoriana ouviu o evangelho, estão pregando. Alguns perdem a oportunidade de ficar calados, mas outros estão pregando. E alguns estão pregando, uns para causar dor em Paulo, para causar zombaria. Fala de um tal de Cristo, fala de um cara que morreu, fala de um cara que não sei o que lá. Aí inventa história, zomba, mas à medida que zombavam, contavam a história do Evangelho. E o Evangelho ia propagando. E Paulo está dando glória, porque quer queira, quer não. Fora que cada guarda que ficava em volta dele, ele pregava o Evangelho. Cada um que chegava, ele dizia: já falamos de Jesus? Já falei de Jesus para você? Semana passada, onde é que paramos? Né? Cada vez que fazia rodízio de policiais, de guardas protegendo, ele recomeçava a história, ia proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Está contribuindo. Paulo fala que tem gente que prega o Evangelho, e até hoje é assim, gente que prega sem sinceridade. Olha o versículo 17, diz: aqueles que contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Muita gente está abrindo agora e vendo programas, pastores pregando, músicos tocando, lives de pra cá e programação do Evangelho. Então algumas coisas estão acontecendo mesmo no meio dessas circunstâncias todas, e nós cremos que alguma coisa Deus está preparando para lá. Pois bem, do versículo 20 até o versículo 26, Paulo fala sobre que ele está na expectativa de enfrentar e tratar com a questão da morte. A morte é um tema complicadíssimo, não é? Para muitas pessoas, principalmente aqueles que não têm esperança em Cristo Jesus. Principalmente aqueles que duvidam da palavra de Deus, principalmente aqueles que acham que a palavra de Deus perdeu a sua força, o seu vigor. Para esse, a questão da morte é dificílima, não é verdade? Porque não tem esperança. O que tem depois da morte? O que é? O que tem? Paulo, aqui no capítulo 20, no versículo 20 em diante, ele diz assim: olha, o que interessa é que Cristo seja glorificado, tanto na minha vida quanto na minha morte. O morrer é lucro e o viver é Cristo. E esse é um trato, e esse é um pacto que nós precisamos estar fazendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No versículo 26, Paulo diz: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Quer dizer, Paulo queria novamente se ajuntar.
Olha que desejo ardente. Ele estava separado, nós todos estamos separados, né? Nós todos estamos longe das nossas igrejas, longe da comunhão com os irmãos, a não ser assim de uma maneira gostosa, virtual. É uma maneira boa, estamos aqui conversando e depois isso aqui vai extrapolando, outras pessoas vão entrando, vão participando, vão assistindo, vão vendo o vídeo, porque o vídeo continua aqui e a palavra de Deus vai ecoando, ecoando. Olha que coisa preciosa. E aí Paulo diz, uma hora nós vamos nos ajuntar novamente, vamos poder nos abraçar e vamos glorificar o Senhor com a bondade dele. E isso é muito bom. Só que, antes desse nosso santo ajuntamento, de nós nos encontrarmos, olha que Paulo escreve, e aí entra o nosso texto desta noite, do versículo 27 até o versículo 30. E nisso, muitos irmãos estão chegando, a gente para um pouquinho para orar. Ok? Fizemos só esse apanhadozinho do capítulo 1 até o versículo 26, só para a gente trazer a memória do que é que Paulo está tratando. Paulo está mexendo com aquela igreja que poderia estar desanimada, poderia estar voltada só para, eu diria, para uma questão de uma depressão, ou notícias ruins estavam chegando de tudo quanto é lado, e parecia que tudo não fazia sentido. Não. Deus está no controle. É disso que Paulo está escrevendo aqui. Então, porque Deus está no controle, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos animar, nós podemos nos fortalecer. Mais do que isso, nós podemos viver. Que bom que tem gente chegando aí. E aí está chegando Paulo César. Oi, Paulão, tudo bem? Felipe chegou. Ruth do Rio, Hélio, Fabiano. Eu queria que você parasse um pouquinho aí e a gente pudesse orar para que a gente pudesse ler esses versículos 4 que nós vamos ler nesta noite e nós possamos deixar o Espírito de Deus falar poderosamente ao nosso coração. Amém, querido? Feche os olhos. Esquece um pouquinho aí da live, mas peça que Deus tenha misericórdia e fale ao seu coração por graça e bondade. Pai Santo, o Senhor que opera aqui e opera onde cada irmão está, onde cada um que está ouvindo e virá essa mensagem, seja pelo Face, seja no YouTube, o Senhor vai ver e vai mudar as nossas vidas. Ó Deus, visita cada um agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Vai trazendo à nossa mente e coração aquilo que pode nos dar esperança. Vai falando e vai trazendo a nós os pactos necessários, as partes importantes, aquilo que nós precisamos fazer para que, de certa forma, todos percebam o viver Cristo em nós, esperança da glória. Ó Deus, nós precisamos do derramar da Tua graça. Ó, aviva, Senhor, a Tua obra e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Ó Senhor, aviva, Senhor, vá agora na casa de cada irmão, cada um que nos une aqui. Ó Deus, que cada um possa ter um pouquinho da graça redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu te rogo e te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, abra sua Bíblia, já abriu? Vamos ler juntos, versículo 27 ao versículo 30, não é? E se você conhece alguém, vá clicando aí para chamar a pessoa para também estar conosco, para ler a palavra do Senhor. Preste bem atenção, porque entre o estar com Cristo, e o estar agora, entre o estarmos separados e o nosso encontro novamente, como nós devemos fazer e viver. Olha o que Paulo escreve. Olha o que Paulo escreve, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, olha que palavra do apóstolo Paulo, de uma maneira tão prática,
que aplica de uma maneira tão prática a nós hoje. Já que a gente não se encontra, já que a gente não está aqui vendo, já que a gente está deslocado, cada um em um lugar. Tem gente no Rio que está nos ouvindo, tem gente em Goiás, em Brasília, tem gente espalhado aqui para tudo quanto é lugar. Não é? Que coisa boa, mas olha que coisa. Aqui Paulo está dizendo, a gente vendo, a gente se vendo, a gente não se vendo, a gente se abraçando, a gente não se abraçando, que a gente ouça no tocante a cada um de nós. Que eu ouça a respeito de você, que você ouça a respeito de mim, que a gente está firme, que a gente está firme. A gente está continuando apaixonado por Jesus, que nada vai intimidar a gente. Interessante que, alguns versículos atrás, Paulo estava dizendo que tinha gente que vive o evangelho sem compromisso. Prega de Jesus, fala de Jesus, menciona Jesus, mas não vive de modo digno do evangelho. Interessante, não é? O evangelho exige de mim e exige de você que a gente possa ser digno dele. E mais do que isso, que a gente possa viver nesse nível do santo evangelho. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados. O evangelho diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Quanto vale a gota do sangue de Cristo? Quanto vale uma gota? E diz que o Senhor derramou todo o sangue de Jesus. Quando o soldado vai lá para conferir se Jesus morreu, ele enfia aquela lança e diz o texto que sai água. O sangue já foi tudo. Ele derramou o seu sangue, ele aspergiu o seu sangue sobre nós. Quanto vale a gota do sangue de Cristo? Nenhum de nós poderíamos imaginar como comprar, não tem como comprar. As boas novas de salvação, o Evangelho, só chegou para mim, só chegou para você, só chega às pessoas por causa do precioso sangue do Cordeiro. Quem derramou o sangue foi o Criador, foi o Logos, foi a palavra, foi o Verbo. Quem derramou o sangue para que o Evangelho existisse, para que existisse boas novas. Como é possível que alguém que, entendendo o Evangelho, entendendo que para que a gente pudesse ser salvo, que a gente pudesse voltar para Deus, foi necessário que o próprio Deus se derramasse, foi necessário que o próprio Deus se castigasse, foi o próprio Deus que despreza o seu único filho e o sangue é derramado. Como é possível que as pessoas não vivam aqui no presente século, aguardando a bendita redenção, não vivam de um modo digno desse evangelho? Há uma diferença. Tem gente que diz, eu sou salvo, eu gosto até da igreja. Tem gente até que agora está com a saudade da igreja. Quando tinha culto, nem ia. Dizia culto sim, culto não, aparecia, não aparecia. Mas agora está com uma saudade de todo mundo, está com saudade de se ver, de se abraçar, bem latino, bem brasileiro. Que bom, que bom. Mas há um preço gigantesco que foi pago por nós. Um preço. E agora Paulo está dizendo para você e para mim que estando nós afastados, separados, distanciados, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Modo equiparado. As boas novas de salvação chegou até nós por causa do sacrifício de Jesus. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 2. No capítulo 2 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Viver de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho é você caminhar à semelhança do Senhor Jesus. Viver de modo digno do Evangelho é você é você não ser pessoas que só quando tem alguém perto da gente que a gente é crente, que a gente demonstra que é crente. Viver de modo digno do Evangelho significa, olha o versículo 27 que nós lemos, quem vive de modo digno não vive porque tem alguém do nosso lado. Isto é, não lê, não ora, não canta, não prega, não vive, não manifesta, não busca o bem das pessoas, não vive. Se não faz isso só porque tem alguém do lado. Ah, eu fui na igreja porque se eu não vou na igreja o pastor vai me cobrar, o presbítero tal, o diácono, vai ter alguém que está me olhando, está alguém me vigiando. E agora que nós estamos em quarentena, cada um no seu quartinho, no seu quadrado, cada um isolado, cada um para lá e para cá, nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Não é digno da igreja, não é de modo digno do pastor, não é de modo digno do que as pessoas estão falando, mas é de modo digno do Evangelho de Cristo. Não é qualquer boas novas, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho daquele que morreu e deu a sua vida. Claro que olha que peso Paulo coloca sobre você e sobre mim. É o peso da palavra. E aí Paulo diz, quer indo ver-vos ou estando ausente. Quer dizer, eu estou perto de você, eu não estou perto de você. Você pode estar sozinho, como eu estou aqui agora no meu quarto escritório, no meu quarto isolado, e eu aqui estou vivendo de modo digno do Evangelho. Quando eu estou só, quando você está só, você vive de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Eu quero ouvir. Paulo queria ouvir daquela igreja de Filipos. E eu quero ouvir de vocês, meus amados irmãos, que nós, mesmo ainda ausentes, mesmo afastados, quer estando presente, que não estando, a gente quer ouvir que você está firme. Olha só que coisa linda, Paulo escreve, versículo 27, lê aí. Ou ouça no tocante a voz, que estás firmes em um só espírito, como uma só alma. Veja, nós podemos estar juntos num só espírito, numa só alma, mesmo estando nós tão separados. A igreja não é o templo, você sabe disso. A igreja é esse santo ajuntamento. É você poder dar testemunho em sua casa. Ah, fecha as portas dos templos e de repente você tem a oportunidade de fazer igreja na sua casa. Igreja virtual, igreja pela live, de escrever, de partilhar, de mandar uma carta, de você escrever para alguém, de você dizer da bondade do Senhor e compartilhar a graça do Senhor Jesus. Está firme, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei, um só alma, um só espírito, estamos juntos na palavra, na presença do Senhor Jesus. Né? Preciosa palavra. Olha só, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ah, quem dera eu tivesse tempo e a gente pudesse discorrer e você ir lá no Salmo 133, ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo, é como o orvalho do Hermon, do Moab. Entende? Eles estão vivendo unidos, mas não juntos. Unidos, mas não debaixo do mesmo teto. Paulo está preso. Os irmãos lá em Filipos com tendências a se entristecer, a desanimar. Mas Deus não perdeu o controle. E aí Paulo está dizendo, vivei agora, hoje, de modo digno desse evangelho. Ah, o evangelho de Jesus. As boas novas que nos alcançou. Essa comunhão, ela é no Espírito, e estamos juntos. E diz mais o texto, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos. Então aí, na sua região, na sua vizinhança, às vezes ajudando quem está do lado, às vezes sabendo como é que está, o que está acontecendo,
às vezes levando uma cesta básica, às vezes orando, às vezes ouvindo. Compartilhar, mas viver e lutar por esta fé. Viver de modo digno do Evangelho, versículo 28, diz o apóstolo Paulo, olha aí, e que em nada estáis acovardados, intimidados pelos adversários. São muitos adversários. Muitos adversários. Quando Paulo, mais à frente, escreve para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. De covardia, não. De timidez, não. De olhar para trás, não. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Não é apto, não é digno do Evangelho. Ah, eu agora tenho Jesus. E aí, será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena crer? Está demorando, não tenho resposta. Não, 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 não. O Evangelho me provoca. E Paulo agora me inspira para dizer, viva de modo digno do Evangelho. E viver de modo digno do Evangelho é viver corajosamente. É viver com intrepidez. É viver como quem diz, vamos caminhar. Não vamos olhar para trás. Quando você pensa nos apóstolos, ali em Atos dos Apóstolos, eles estavam sendo ameaçados para não pregar o Evangelho. E aí, quando eles são ameaçados, eles voltam e encontram o povo reunido em oração, a igreja. E aí eles vão orar. Você lembra da oração em Atos dos Apóstolos? A oração é assim, mais ou menos assim. Senhor, o Senhor que está no controle, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, olha para as suas ameaças, olha para os adversários, olha para aquilo que eles estão falando contra nós, dizendo que a gente não pode, não vai, não consegue, e não isso, nós não temos recurso, não tem isso. Olha para isso. E enquanto eles estão nos ameaçando, Senhor, eles não estão ameaçando a nós, estão zombando do Senhor, estão atacando o Senhor, concede a nós intrepidez, coragem para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, façamos isso com todo fervor, com toda esperança. Em nada intimidados pelos adversários. Tem muita gente, muito adversário, muito. Tem adversários internos, nossos próprios medos, nosso próprio passado. Às vezes o nosso passado ele é trazido à tona para dizer, você não presta, você fez isso, você fez aquilo. E aí você tenta apagar. Nós temos nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que muitas vezes se tornam verdadeiros adversários nossos. Queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos. Lembra que Paulo escreve? Paulo diz lá em Romanos, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, não faço. Olha, se eu faço o que eu não quero, já não sou quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Muitas vezes está aqui dentro. Está aqui dentro. A minha má vontade, a minha vontade ruim, meu desejo que às vezes me afasta. Eu prefiro certas comodidades, eu prefiro dormir, eu prefiro ler, eu prefiro assistir uma televisão, eu prefiro qualquer coisa. E eu esqueço das coisas prioritárias do Evangelho. O adversário pode ser o inimigo mesmo, o diabo, chamado na Bíblia de o adversário. E aí a Bíblia fala tanta coisa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Ah, tem ataques disso, aquilo. Mas maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós. Os anjos do Senhor, o Espírito do Senhor habita em nós, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito maior é o poder do Espírito em nós. Portanto, não temeremos, não sejamos intimidados. Ah, pastor, o que está acontecendo? Ah, se continuar você pode morrer. Morrer, querido. Eu só morrer mesmo, o problema é a morte. Bom, volta no versículo 21. Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É a morte. É o medo de morrer que está te motivando a fazer certas coisas ou não fazer certas coisas. Nada estejais intimidados pelos adversários, diz o apóstolo Paulo, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta? Para nós, estar em Cristo e viver o Evangelho é prova evidente de salvação. Isso da parte de Deus. Se eu sou de Cristo, eu crucifiquei a minha carne. Eu estou crucificado com Cristo. O pecado já não é para ter domínio nem poder sobre a minha nem a sua vida. Poder e domínio sobre a sua vida, jamais. Eu já fui escravo do pecado. Eu ainda peco. Mas escravo? Nem isso me deve intimidar. Porque eu tenho um braço, eu tenho um advogado, eu tenho Jesus, você tem um advogado que é Jesus. Corramos para o advogado que é Jesus. Corramos para o Pai e diz, Santo Deus, instaura a graça sobre a minha vida. E preste bem atenção, querido. Olha o versículo 29, Paulo está como um laço perfeito. Você quer viver de modo digno do Evangelho? Então, em primeiro lugar, seja sincero. Não porque alguém está vendo ou ouvindo. Não porque alguém está olhando. Não, agora ainda mais nesse período que você está muito sozinho, quarentena, em casa. É ali em casa, aqui, que você tem que aprender a viver o Evangelho. Desestressar. É no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, nesse dia a dia. Hoje eu vi uma piadinha legal, piadinha não, um desenho legal, né? Depois de tantos dias de quarentena, tá tendo de casa, o cara engordou tanto que não tem como sair. Como é que vai sair que engordou tanto? É um tempo bom para você exercitar o domínio próprio. É um tempo bom para você aprofundar relacionamentos. Quanto estresse deve ter entre marido e mulher, está tendo por aí afora. É aqui nesse convívio, na solidão. E aí Deus está junto contigo e Ele está vendo e está te ouvindo. Não é? Quais são os pensamentos que estão inundando a tua alma e o teu coração? Não deixa ninguém. Eu fico com medo daquele texto que Pedro disse para Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o teu coração. Ananias e Safira lá dentro de casa, batendo um papo lá sobre algum problema de negócio, como querer ser espiritual. Em determinado momento, começou a bater papo com o capeta. E diz que Satanás encheu o coração dele de amargura, de raiva, de situação, de solução. De soluções. Não, em nada intimidado. Vivei de modo digno. Presente ou ausente, estou ali, sou dele, sou do Senhor. Uma só alma, uma só fé, um só Senhor, lutando junto pela fé evangélica. Eu não desisto, eu não desanimo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos junto, querido, vamos junto. Há muito por fazer e você e eu podemos proclamar isso. Outra coisa, viver de modo digno é viver com coragem, viver nada intimidados. Abra sua boca, fale de Jesus, compartilhe, pregue, viva, ensine. Fale para o seu vizinho, entregue o folheto. Você está com medo de entregar aquele folheto? O que vão pensar de você? Entregue, varão. Entregue. Fale de Jesus. Chega para o teu vizinho e diz, estou orando por você. Precisar de mim, estou aqui. Nós estamos juntos. Quarentena, mas não estamos isolados nem impedidos da graça de Deus chegar.
Vai falando, vai compartilhando. Viver de modo digno do Evangelho é você não estar em intimidade. E por último, viver de modo digno do Evangelho, versículo 29, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. A graça, nós somos salvos por meio da graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, é verdade. Mas a graça aqui foi nos dada para a gente padecer. Padecer. Olha a expressão usada por Paulo. Padecer é... Pensa agora na cruz. É morrer devagar. Sofrer devagar. Esvair-se. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele falou exatamente isso. Participa dos meus sofrimentos em Cristo. Não fique com vergonha porque o Cristo morreu na cruz. Não fique com vergonha porque o apóstolo Paulo está em prisão. Não. Fique estimulado para pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Mas não viver o Evangelho de qualquer maneira. Viver o Evangelho de modo digno. De maneira que glorifique o Senhor. Todos os trabalhadores merecem receber salário. Aliás, digno é o trabalhador do seu salário. A gente vê muita gente que recebe um salário que não é digno do trabalho dele. Tem gente que trabalha muito e recebe pouquinho, não é digno. Não é digno. Tem que ser digno. Tem que viver de modo digno. Adequado. Né? Todos nós queremos receber isso. Todos nós. O Evangelho também é assim, o Evangelho de Cristo. Não dá para você dizer, eu sou crente, eu amo a Jesus, eu sou do Jesus, mas o Evangelho é de Jesus e você vive aqui, ó, você vive aqui embaixo. Não, o Evangelho de Jesus, eu preciso aprender a viver de modo digno do Evangelho. Pedro vai dizer, sede santo como eu, Senhor, sou Deus, sou santo. Digno. Com coragem. Com ousadia. Uma só fé, uma só carne. Uma só esperança. Somos dele, ele é nosso. Ele é nosso, ele é nosso. Ele está conosco, ele não nos deixa um só segundo, um só minuto. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que precioso Senhor é Ele. A gente precisa, como cristão, amar como Cristo. E combater. Combater o bom combate. Guardar a fé. Não é só crer, mas às vezes é pagar o preço. Foi nos dada a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Pensa comigo. Você acha que só Jesus sofreu? E até alguns jargões evangélicos são engraçados. Vão falando esse negócio. Ele sofreu, então agora eu não preciso sofrer. Não. Você tem que viver de modo digno do Evangelho. Veja que Jesus disse. Quem não tomar a sua cruz, quem não negar-se a si mesmo, e quem não tomar a sua cruz, dia a dia, não é digno de mim. O Evangelho é de Cristo, as boas novas de Cristo. Então, meu irmão, nesses tempos difíceis, à luz desta palavra do apóstolo Paulo, à luz do exemplo do apóstolo Paulo, à luz das dificuldades que tantos outros irmãos nossos estão passando pela terra toda, fica firme,
vivei, respira, inspira, motiva outros, não é? Liga para alguém, manda uma mensagem positiva no sentido de dizer: vivei de modo digno do Evangelho. A sua luta é minha luta, as suas barreiras são minhas barreiras, suas dificuldades são minhas dificuldades. Gente de perto e gente de longe. Na realidade, somos todos aproximados em Cristo Jesus. Que a graça de ser salvo, e que a graça de padecer, e que a graça desse amor de Deus inunde o seu coração, de tal maneira que eu e você possamos ansiosamente, positivamente falando, né, desejosamente, nós estejamos prontos para viver aqui, no presente século, na quarentena que seja, ou livres da quarentena, viver de modo digno do Evangelho. Que Deus aplique a porção lida da sua palavra ao seu coração. Se essa palavra te faz bem, compartilhe, divulgue, espalhe isso. Quem sabe alguém precisa ouvir também a palavra. Tem muitas outras lives, tem tanta gente ouvindo em todos os lugares, mas de repente dá para ouvir em outros momentos, né, irmão? Então você também pode divulgar. Você pode divulgar, e eu quero pedir que você também ore por nós, ore aqui por todos o trabalho aqui no sul do Brasil, aqui em Colombo. E nós também queremos orar por você. Você pode mandar seus pedidos de oração para nós e a gente quer bendizer o nome do Senhor. Tem tanta gente preciosa aqui com a gente. Hélio, tudo bom, Hélio, querido? Um abraço, irmã Alzira, Rosângela, opa! Ô, Divânia, que alegria, você está assistindo aí, está com a gente, participando. Eliane Valois de Belém do Pará, que coisa boa. Irmã Denise, um abraço no pastorzão aí, não é? Coisa abençoada, glória a Deus, viu? Que bom, que bom. Que bom que você está aqui conosco, que você possa ser ricamente abençoado na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem sabido, a gente está divulgando. Terça-feira nós fazemos 10 horas da noite pelo Instagram um papo de missões. Conversamos sobre o que tem visto e ouvido. Hoje, quarta-feira, 19h30 aqui no Face, estudo de Filipenses. Quarta-feira que vem a gente volta. E entraremos no capítulo 2. Eu espero que você possa estar conosco e possa convidar outros para estar também. E amanhã, às 10 horas da noite, a gente vai ter novamente um papo de missões pelo Instagram. Você também é meu convidado para a gente bater papo. E a gente sai entrando, fazendo, convidando, e a gente vai conversando aqui conosco e bendizendo o seu santo nome. Um abraço, coração para todos. Que Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Fabão de Mossoró acabou de chegar, estava também fazendo uma live, né? Eu estava vendo agora há pouco. Um abraço, Fabão. Deus te abençoe. Abençoe, Loane, Primona, abençoe, Débora. Que bom demais te ver aqui conosco. Deus te abençoe. Vamos orar e vamos pedir que nós possamos viver de modo digno desse Evangelho. Amém? E se você está aí ainda antenado, feche seus olhos e deixa o Espírito de Deus revelar ao seu coração aquilo que você precisa melhorar para viver de modo digno do Evangelho. Não é? Fala do modo de vida do Evangelho. Espera aí que a Juliana está me dando um recado aqui. Com quem? Do pastor de Mossoró. Já falei, está aqui. Ele estava até fazendo um live. Fábio, está aqui de Mossoró. Já falei, amorzinho. Ô Fábio, você tem uma fã aqui, hein, cara? Deus te abençoe. Fabão, meu amigo. Tá bom, beijo, querida. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa-nos quando o Senhor fez tanto por nós. Sofreu tanto por nós. E a gente não tem vivido de modo a ser digno do teu imenso amor, do teu imenso sacrifício. Olha para cada um de nós e usa cada um daqueles que estão aqui como exemplos na tua verdade, na tua palavra. Dá-nos uma noite de paz, de segurança, guardados nas tuas mãos de amor. Dá-nos uma noite de paz. Traz consolo àqueles que estão agora passando momentos de angústia,
parentes, familiares, assustados, adoecidos. Nós pedimos que o Senhor visite, Senhor. Lembramos de alguns queridos, pedimos que o Senhor os visite agora, em nome de Jesus. Ó Santo Deus, bendito seja teu santo nome. Graças te rendemos, porque o Senhor nos tem amado e não desiste de nós. Estenda teu manto sobre nós, para que possamos viver aqui até o dia glorioso do Senhor, de modo digno do teu Evangelho, do Evangelho de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja contigo, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Um abração. Um abração mesmo. Vai compartilhando e vai abençoando. Beijo no coração de todos. Obrigado por estar junto. Obrigado por nos dar essa honra de estarmos caminhando junto aqui. Até quarta-feira que vem, desse mesmo bate-canal, para a glória de Jesus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Débora, beijo. Beijo, prima. Beijo, Tabita. Beijo, Renato. Que bom. Deus te abençoe. Mana do meu coração. Deus abençoe. Muito coraçãozinho para todos aqui. Viu? Que Deus os fortaleça rica e abundantemente. Orem por nós. Orem pelo trabalho aqui do Sul. Orem pela missão Projeto Zero. Orem pelo trabalho. Orem lá por Foz. Orem lá por Hernani e Licínia. Orem por todos nós. Orem por Felisberto, por Vanilda, pelo seu irmão que está enfermo. Orem por nós. Orem para que a graça do Senhor também nos sustente. Nós temos a graça não só de ser salvo, mas de padecer. Se há um preço nisso, nós queremos estar vivendo para a glória do Senhor Jesus. Kalinka, dá um abraço no maridão, Elielson. Deus te abençoe, que saudade de vocês. Danilo, Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. Deus abençoe, fique na paz. Paz, paz, paz a todos. Nossa, quanta gente aqui. E eu não consigo dar abraço em todo mundo. Pastor Alberto, alegria, alegria, varão, alegria. Deus te abençoe. Viu? Dá um abraço em todos aí. Marcelo, que bênção, filho. Deus te abençoe. Esther. Oi, prima, que bênção, que coisa boa, daí de Cuiabá, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Tanta gente, gloriosa coisa. Abraço, irmãos. Se vocês tiverem algum pedido de oração, vocês podem deixar recados aí embaixo, que depois a gente vai orando por esses pedidos todos. Amém? Fica na paz de Jesus, Deus abençoe. Boa noite, paz.